Boa tarde a todas e a todos. Senador Alci Lucas, é uma honra estar aqui e eu gostaria de cumprimentá-lo por esse trabalho incansável que Vossa Excelência vem fazendo com relação à reforma tributária, com inúmeras audiências públicas, ouvindo todos os setores, anotando e realmente tentando ouvir a sociedade civil, porque nós sabemos que o PLP 68 e o 108 foram muito bem elaborados, mas só por membros do governo. Nós, sociedade, não fomos ouvidos. E eu gostaria de falar sobre o texto do 108, que já está aprovado, que não foi matéria de destaque, e que ele trata da questão da fiscalização e do contencioso, e para mim essa é uma questão muito importante. Eu fui vice-presidente do CARF por 5 anos, e dentro do meu doutorado foi sobre o processo administrativo, e é sobre isso que eu queria falar. Quando houve o IVA dual, isso foi aprovado na Emenda Constitucional 132, foi aprovado que esses dois tributos, eles seriam idênticos. Tanto que o artigo 149C fala que o fato gerador, a regra matriz, todos esses itens são iguais. O que difere? O sujeito ativo da CBS, que é a União, para o IBS, que é Estados e Municípios, e as alíquotas. Então, não faz sentido que fiscalização, administração e contencioso sejam diferentes. O que nós temos... Quando chegou para o Senado o texto que saiu da Câmara, ele saiu um IVA dual bem, vamos dizer, com problemas. E esse Senado Federal, ele fez uma adequação importantíssima ao texto para trazer que, ao lado de competências que poderiam ser únicas, exclusivas do Comitê Gestor, que são as que estão no 156B, nós teríamos também, o Senado colocou os parágrafos de 6º a 8º, que prevê a possibilidade de que Tribunal Administrativo, cobrança, administração, fiscalização sejam únicos. Então, quer nos parecer, para nós que estamos estudando, que havia uma possibilidade de teriam duas opções depois da Emenda Constitucional 132. Nós temos duas instituições, Receita Federal e Procuradoria de um lado, Comitê Gestor e Procuradorias do Estado de outro. Mas esses órgãos, eles poderiam agir de forma separada para administração, fiscalização e contencioso, ou agir de forma uniformizada, única, o que custará muito menos para a sociedade, seja em valores diretos, né, por causa do orçamento, seja no custo Brasil, que isso envolve as empresas. Mas o PLP 68 e o 108, por não terem ouvido a sociedade, o que eles fizeram? Eles trouxeram dois caminhos diferentes, com ritos diferentes e sem previsão de discussão do crédito para o IBS. Vejam só, senhores, quando o PLP 108, ele copia o contencioso administrativo do ICMS, ele não traz a possibilidade, senadores Alci, do contribuinte entrar com pedido de ressarcimento e ter um processo administrativo. Isso não está previsto no PLP 108. E a Câmara nada acrescentou com relação a isso e não há destaque nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos um PLP 68 que já traz ali competências para Comitê Gestor e para Poder Executivo da União fazer fiscalizações, uma possibilidade de uma fiscalização e de um contencioso para os lançamentos de pequeno valor. E o 108, ele traz um comitê gestor que eu acho que aqui nós temos algumas pegadinhas que podem custar muito para a sociedade civil. Onde estão elas? O comitê gestor, ele vai coordenar toda a administração. Ele pode solicitar a cessão dos servidores das carreiras das administrações tributárias. Então, certamente, o Tribunal Administrativo, que ficará embaixo do Comitê Gestor, porque isso está previsto no PLP 108, ele vai pedir, né, todos os estados vão ceder os seus auditores para que sejam julgadores. Quem vai pagar? O Comitê Gestor. Agora, aquele auditor lá daquela cidade da região norte, ele vai ter que ser equiparado ao maior salário do auditor da região sul e sudeste, com um custo muito alto. Então, nós temos que criar a regra, se isso continuar, para que não sejam indicações políticas, para que nós tenhamos um tribunal técnico. Porque quem vai decidir quanto cada um vai ganhar é o presidente do Comitê Gestor.
né? Então, nós temos aqui algumas coisas muito sutis que nos levam a pensar. E o desenho desse contencioso administrativo, ele é contra-intuitivo, quando a gente fala de uma reforma tributária que veio para simplificar. E aqui eu vou passar rapidamente, porque o tempo já vai. Como que a gente esperava que seria nessa versão unificada? Se o fato gerador é o mesmo, porque o fornecimento de bens e serviços que vai gerar o IBS e a CBS é o mesmo. Eu teria que ter uma fiscalização unificada, que o split possivelmente vai trazer muito isso, com um único lançamento de IBS e CBS, que vai ser ou uma mediação frutífera, onde meu querido amigo Dr. Felipe provavelmente vai falar sobre a necessidade de legislação sobre mediação, ou impugnação, que vai para a primeira, segunda instância e para uma instância uniformizadora. O que nós temos com os dois PLPs? Nós temos dois ritos diferentes, a partir do mesmo fato gerador, lançamentos que podem acontecer em momentos diferentes. O da CBS, o processo administrativo, desde o lançamento até o processo, segue o rito do decreto 70235, que, se Deus quiser, vai ser substituído pelos PLs que estão aqui no Senado, o senador Isalci, e temos o rito do PLP 108, que é um rito completamente diferente. No 108, por exemplo, como eu disse, não há previsão de discussão sobre crédito. Então, veja, um contribuinte que tem crédito de CBS e de IBS, para o CBS, ele vai para o CARF. Para o IBS, ele morre no comitê gestor, sem chances de processo administrativo. As instâncias são diferentes, a legislação é diferente, e mais do que isso, que o meu colega Salucci vai falar, os julgadores de segunda instância do IBS não podem afastar ilegalidade de instruções normativas e portarias, como os julgadores do CARF podem. Mas, para mim, o que pega é que o PLP 108, querendo homenagear os tribunais já existentes, criou um monstro que vai custar caríssimo para a sociedade. Porque ele fez uma previsão de um tribunal administrativo que vai ter uma Câmara em cada estado. Então, o estado que lavrar o auto de infração vai ser ele o responsável por julgar. E ainda que o estado que lavrar não seja necessariamente o que vai receber o IBS, a multa fica para ele. Olha as pegadas que estão aí no PLP 108. Então, nós vamos ter 27 câmaras dos 27 estados. Cada câmara, em primeira instância, vai ter turmas, uma ou mais, de 5 julgadores, todos dos servidores públicos. E, segunda instância, com 9 julgadores. 4 julgadores dos servidores públicos, 4 indicados pelas confederações e uma turma de uniformização. Então, nós começamos um tribunal... Esse tribunal, se cada estado tiver uma Câmara com uma turma, nós vamos ter um tribunal que é para julgar um tributo, que é para ser muito simples, com 387 julgadores. Se nós tivermos com 2 turmas, vão ser 774 julgadores. Esse número, senador Isalci, de 380 julgadores, ele vai ser um tribunal maior do que de 16 tribunais de justiça da Federação. Tribunais de justiça que julgam civil, criminal, infância e juventude, empresarial, sucessões, família, tudo. Então, é absurdo. Quanto nós vamos gastar? Quanto ganha? Qual que é o salário máximo de um auditor no Brasil ou de São Paulo, que ganha 30 mil? Quanto isso vai custar? Sem contar os suplentes e toda a organização que isso vai ter. Vejam, senhores, a segunda instância do CARF, que julga mais de 10 tributos, tem 180 julgadores. A segunda instância, pelo PLP 108, começa com 243 julgadores para julgar um único tributo, que é para trazer mais simplicidade. Então, atualmente, nós temos 10 DRJs no Brasil todo, 10, que vão ser versus 27. Eu conversei pessoalmente com a secretária do Contencioso, que já esteve aqui muitas vezes, a doutora Cláudia Pimentel, e o que ela me disse, que hoje o número é grande de julgadores em razão do número grande de estoque que tem, a Ana Cláudia sabe disso, que é da segunda Câmara, dos julgamentos de imposto de renda da pessoa física, que agora, depois de um tempo que mudou isso, que vem a notificação, não tem autuações. Então, a gente vai ter em breve uma redução disso. Então, olhem a diferença da estrutura federal para a estrutura estadual.
os números e o desenho, ele diz por si. Então, a proposta, que já foi até encaminhada, que eu fiz essa apresentação também na Associação Comercial de São Paulo, já trouxemos a proposta, é uma administração compartilhada, porque não faz sentido não ser, até em razão do split payment, uma fiscalização única com processo único, com uma Câmara de Uniformização Paritária. Se isso não for possível, porque a gente sabe que a questão é política, que não tenhamos 27 câmaras, talvez 5 pelas regiões, né? Mas com o mesmo rito. Se aqui está estudando tanto, se passou pela comissão de juristas, por que não aproveitar o mesmo rito tão estudado? E, para finalizar, as sugestões de uma estrutura única de julgamento de CBS e BS vai ser muito melhor para todos. O outro lado diz o seguinte, mas, gente, nós vamos sair de 27 tribunais administrativos estaduais, mais de 5 mil em potenciais tribunais do ISS. Eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para o que é melhor para o futuro. E para o futuro, para esse Brasil que nós queremos, uma única instância será muito melhor. Regras processuais que sejam as mesmas e essa estudada pela comissão de juristas e julgadores escolhidos de forma independente. Se continuar essa forma do comitê gestor, eu e muitos que estão estudando, estou finalizando, temem pela indicação política, né, dos estados e dos governadores. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores, era essa a minha contribuição.